Eu moro em Santa Cecília e chego no meu trabalho em 15 minutos. Faço também minhas compras, meu lazer, tudo no meu bairro. Cada vez mais as pessoas querem morar próximo de onde elas trabalham e onde elas têm o lazer. O adensamento das cidades vem transformando os bairros inteiros, mudando fluxos e ocupações do espaço. É possível projetar prédios que fogem da arquitetura padrão e unem beleza estética, bom uso do espaço e uma relação amigável com a rua e o entorno? Projetados por arquitetos autorais que fornecem ideias novas e arrojadas, dando cor, dinâmica e diversidade para a paisagem da cidade? É sobre isso que a gente vai falar no Betoneira de hoje. Nosso convidado de hoje é o Otávio Zarvos, idealizador da Ideias Zarvos, que há mais de 20 anos tem mudado a cara da cidade com prédios, contratando arquitetos autorais para fazer os projetos desses prédios e fugindo um pouquinho daquela mesmice do predinho beijinho e neoclássico que a gente vê direto na cidade, né? Sem medo de inovar no mercado da construção civil, a Ideias Zarvos já entregou mais de 40 prédios, fora os mais de 25 que atualmente estão em obras e em desenvolvimento. Otávio, seja super bem-vindo ao Betoneira. Obrigado por você estar aqui. A gente queria muito ouvir a tua experiência e o teu legado. Legal. Obrigado, Marcelo André, pelo convite. A gente agradece. Muito legal. Bem-vindo, eu adoro fazer essas conversas, então... Então tá no lugar certo aqui hoje. Otávio, lá no longínquo ano de 2004, um cortiço ocupado na Vila Madalena chamou sua atenção, né, despertou seu interesse. E você viu ali uma oportunidade de negócio e o potencial de transformar aquele espaço. Ali nasceu o primeiro empreendimento Ideias Zarvos. Conta pra gente um pouquinho como que foi esse começo, qual que foi a lógica que te fez ver potencial naquele espaço. Bom, eu sempre tive essa atividade, eu nunca trabalhei em alguma empresa a não ser como estagiário na do meu pai, que fazia casas populares no periferia de São Paulo, todas iguais e brancas, e os prédios também. Então, é uma coisa que ao mesmo tempo me deu um aprendizado, mas eu odiava. E ele faliu, meu pai, quando eu estava na faculdade, assim, mais ou menos com 20 e poucos anos, então meu início foi bem difícil, assim, porque tive que começar do menos zero. Esse terreno era uma oportunidade que era viável para mim na época, assim, pelo fato dele estar ocupado e estar em péssimas condições, vocês imaginam que era uma oportunidade de comprar um imóvel barato numa localização que eu gostava. Eu já tinha empreendido alguns prédios na Vila Madalena e com o meu irmão ainda, numa construtora que a gente tinha anterior à Ideias Zarvos. A gente desativou essa empresa e daí esse foi meu primeiro prédio residencial na Ideias Zarvos. Ao mesmo tempo eu estava fazendo um comercial também na Rua Fidalga. Já tinha quase terminado. E foi uma oportunidade que era o que eu conseguia pagar também, por um pedaço do terreno, porque não tinha capital para comprar o terreno inteiro. Isso. Então eu tinha que me arriscar para comprar o pedaço, vamos dizer, mais deteriorado, era o mais barato. A hora que eu consegui regularizar esse pedaço, eu chamei outros investidores para comprar alguns imóveis contíguos e daí a gente poder fazer o prédio. Então foi a maneira que eu consegui viabilizar aquilo. E, enfim, a minha bagagem também arquitetônica, como vocês sabem, eu não sou arquiteto, eu amo arquitetura, mas... aliás, você é administrador, eu sou administrador, né? Da empresa, mas com também de arquiteto, não sou um né? administrador também. Eu adoro desenhar, eu sempre desenhei desde criança. Então, esses primeiros projetos, o meu brief era muito bem adiantado, assim, ele envolvia também desenhos. E daí eu sabia exatamente o que eu queria, assim. Tem uma noção também construtiva, que eu acho que é importante... Se você está num espaço, vamos dizer, de criar alguma coisa, que você sabe como construí-la também, sabe? Isso é uma coisa que eu acho muito importante, assim. Você só ter a ideia sem saber como que você faz, materializa aquilo, te limita bastante. E eu já tinha uma experiência em construir coisas, em montar coisas, assim, então isso me ajudou para fazer essas contas. E, enfim, com a experiência que eu tinha na época, eu acho que foi bem sucedido. Eu via morar nesse prédio, inclusive. Que legal. E foi uma experiência muito legal. Eu consegui
ganhar um pouco de dinheiro, dar um investimento, um retorno de investimento legal para os investidores, e daí eu comecei a fazer sempre uma série de prédios. Daí a empresa sempre cresceu e é o que eu adoro fazer isso também. Eu faria de graça se eu precisasse, porque eu adoro. Se você me der um papel e um terreno, eu vou ficar imaginando como é que vai ser o prédio. Assim, na hora de dormir, eu fico imaginando como que é um prédio também, que esse negócio fica na minha cabeça 24 horas por dia. Assim. A Ideias Árvores, ela se baseia num tripé, né? Que é estética, uso e entorno. Né? A estética, uso e entorno. Como é que vocês se baseiam para adquirir os terrenos onde vocês vão empreender e a contratação dos arquitetos? Né? Que parece que isso foi um diferencial bastante durante um tempo. Hoje, tudo bem, você tem concorrentes que também contratam arquitetos autorais, mas durante muito tempo você era quase o único que fazia, que chegava aqui na General Jardim, né? Todo mundo sabe que a gente grava aqui na Baco, o Betoneira, e estamos na General Jardim. Então aqui a General Jardim tem vários arquitetos que trabalham para você. Né? Esse negócio do tripé que a gente tem na Ideias Árvores não foi uma coisa que começou no primeiro ano da empresa. Foi um amadurecimento, como eu falei, eu não sou arquiteto, mas eu pude conviver com eles e adquirir conhecimento. Assim. Eu acho que não só os projetos, mas essa convivência com eles e as conversas depois do projeto, eu acho que depois que a gente terminou a reunião, foram muito importantes para mim. E é um tema que eu adoro, mais até do que arquitetura, é urbanismo. Assim. Realmente eu gosto de imaginar esses enigmas que tem do urbanismo sob o meu ponto de vista, que não é, vamos dizer, acadêmico. Né? Então, eu tenho um outro ponto de vista, que eu acho que ele é complementar ao acadêmico, que eu acho que é muito importante. Então, essas conversas pós-reunião, que sempre foi um assunto que eu adorei, por isso eu estou aqui, você pode me convidar quantas vezes que eu venho aqui, eu adoro ficar falando sobre esse tema. Mais do que de urbanismo do que de estética propriamente, entendeu? Então, no começo, eu não tinha muito essa noção. Com o tempo, eu fui percebendo a importância, também o impacto que a gente tem. E no começo a estética era mais importante e o uso, assim, como que era esse apartamento por dentro. E depois eu fui vendo que era importante essa relação com o bairro. E, enfim, isso era super importante. E principalmente para que aquele imóvel vai servir também. Porque também é uma outra coisa importante na atividade imobiliária. Porque ela... Na verdade, ela que constrói a cidade, né? Não é o poder público. Então, a gente conseguir imaginar que num bairro você vai fazer aquilo que falta, não aquilo que tem abundância, já é vamos dizer, um pensamento que não é o próprio pensamento do mercado imobiliário. Porque, principalmente aqui em São Paulo, eles vão pelo que está dando certo. Normalmente é isso, entendeu? Então, só tem escritório, vamos fazer mais porque deu certo. E aquilo você vai matando. Daí você satura o mercado. Você satura o bairro que você está fazendo. A gente já viu N exemplos daqui de São Paulo, que bairros que eram bons que deixaram de ser. Né? Então, essa consciência ela veio através dos arquitetos aqui da General Jardim, que eu pude conviver no começo, que principalmente foi com eles que a gente começou. Os primeiros prédios deles foram para nós. Mas nós também éramos muito jovens. Depois o Felipe se tornou sócio também. A gente fazia um negócio muito instintivo. O meu sócio é arquiteto, então, embora ele seja mais administrador da empresa do que propriamente arquiteto, ele também me ajudou muito a identificar o arquiteto autoral, sabe? Que é uma coisa que instintivamente eu gostava, mas eu não sabia muito bem o que era aquilo. Né? Que isso é uma coisa da arquitetura também, que ela é difícil você muitas vezes diferenciar o ótimo do medíocre, assim, porque o medíocre é um médio, não é ruim, mas não é o que a gente quer. Então, em geral, o público não tem essa educação, o não arquiteto. Né? E eu acho que no começo foi importante, eu perguntei muito para as pessoas para ter uma curadoria, para começar a entender a diferença de um arquiteto autoral para esses arquitetos que são eficientes, assim, né, que já trabalhavam no mercado imobiliário, mas que não tinham uma produção que me interessava. Então, depois de uns 5, 6 anos, a gente estabeleceu esse tripé realmente, que é a estética, para que o prédio serve, e o entorno imediato do prédio, que tem que ser amigável.
Aí eu acho que também essa questão que você falou quando você está respondendo a pergunta do André, também sistemas construtivos, eu vejo que você também você constrói prédio metálico, estrutura metálica, pré-moldado de concreto, estrutura com concreto convencional, você varia bastante o método construtivo também, que tem a ver também com a questão estética, né? E estamos estudando o nosso primeiro de madeira. Opa, bom também, já ia perguntar. E a madeira? E agora a gente já está estudando o primeiro prédio de madeira e espero que a gente consiga fazê-lo. Sim, eu acho que hoje em dia a madeira é super competitiva. Ela é competitiva, mas o meu trabalho ele envolve uma série de outros problemas, assim, né? Eu tenho que vender, eu tenho investidores, vamos dizer, a madeira é incrível, minha casa na praia é de madeira inteira, mas ela tem, vamos dizer, uma série de preconceitos no uso aqui no Brasil, de durabilidade. Só fogo, qualquer coisa. E a gente está falando de um prédio, né? Um prédio de 8 andares, não é uma casa. Então, esse é sempre um desafio para Ideias Árvores. Como eu amo o que eu faço, é um desafio que eu encaro de uma maneira saudável. Mas um desafio, né? Os embates que eu tenho com fundo de investimento, com investidores... Pois, que daí você tem isso também, né? Você não está... Eu não estou sozinho. Sim, você tem que prestar conta. Eu comecei uma empresa com zero capital. Sim. Assim, então nunca tive isso e também nunca vendi a minha empresa. Então sempre sou eu e o Felipe, os sócios originais, que eu fui fundador, mas ele se tornou sócio depois. Então a gente tem um controle sobre o que a gente quer fazer e tem um alinhamento e um propósito que a gente mantém ali. A gente amadurece, a gente adquire conhecimento, muda de ideia, mas a gente tem um propósito que é muito bem estabelecido, assim. Sim. Mas é muito difícil porque nosso prédio ele vai competir com da Cirela, da Gomes de Almeida, enfim, de qualquer pessoa, de qualquer empresa de São Paulo que não está nem imaginando essas coisas que a gente está pensando lá. E a gente tem que ser competitivo no final. E a gente está conseguindo. A empresa cresceu muito, sempre cresceu. Nunca teve um ano que a gente não cresceu. E eu acho que isso me deixa feliz, assim, porque eu consigo exercer minha atividade e, ao mesmo tempo, ter prosperidade na empresa, porque senão a gente não conseguiria estar aqui ainda produzindo prédios. E tem uma coisa que tinha até curiosidade de perguntar, que é o início da Ideias Árvores. A gente está falando, né, chamou arquitetos autorais que nunca tinham feito prédios, ou seja, e parecia muito também aberto a quase uma experimentação, né? Na Rua Fidalga a gente tem alguns do Vinícius, uma striptease, que você vê coisas, e era aquele momento muito, ninguém estava fazendo isso, né? É verdade. Nesse momento, quando as árvores se estabelecem, quando vê coisas que funcionaram, vê coisas que não funcionaram, você acha que ainda é possível dar essa, não sei se é uma liberdade que a gente pode falar para os arquitetos, ou se como empresa já fala assim, não, pera gente, isso aqui, vamos lá, agora a gente já é uma empresa aqui estruturada. Não, nunca teve esse momento, não é assim que a gente trabalha, As pessoas imaginam que a gente chama o arquiteto e dá um papel, nunca foi assim desde o começo. E então o briefing que a gente dá para o arquiteto é muito adiantado, assim, e principalmente da posição do prédio, não com relação à estética, porque a estética sente sobra, entendeu? É uma coisa que nunca me preocupou. Mas o briefing nosso é adiantado. Então esses primeiros, eles nunca foram uma experimentação, porque sempre eu pus lá tudo que eu tinha. Sim. Não tinha. Se desse errado, putz, eu tinha que voltar para casa e falar, o que eu vou fazer agora? Porque não é que eu tinha tinha que ser certinho. Uma retaguarda, não tinha nada disso. Então aquilo foi muito bem pensado, assim. O que eu sempre imaginei que eram prédios que eu gostaria de morar ou de trabalhar neles. Eu fiz isso sempre dentro, vamos dizer, de um lifestyle assim que eu tinha. Então para mim aquilo era muito natural. E eu sempre tive muita facilidade em vender as minhas coisas também. Alguma coisa que bastante me ajudou. Então, e liderança. Então eu consegui liderar um processo com investidores, com compradores, com a minha equipe, com os arquitetos inclusive, para que a gente vá para um lugar. Porque se você não tem liderança, tem muito ruído no meio para te atrapalhar. Entendeu? Você começa o projeto de um jeito e você vai terminar de outro. Não vai ser aquilo que você sonhou. E uma coisa que eu adoro, assim, é que a gente vê as maquetes dos prédios e eles ficam melhor quando eles estão prontos. O que não é normalmente uma coisa que acontece em todos os projetos, né? Imagina um concurso público, às vezes você vê, né, coisas incríveis, ideias e depois constrói, fica uma porcaria. Como fica aquilo. E no mercado imobiliário isso acontece muito também. Muitos arquitetos que estão projetando às vezes para outras incorporadoras, você vê aquela ideia original e como o prédio ficou.
A maquete eletrônica sempre é linda. Exatamente, depois é lindo e depois constrói... Putz, então eu acho que essa liderança é muito importante para a gente ter conseguido ir realizando esse sonho. Né? Continuando. Agora, outra coisa que eu ia perguntar é, antes, nos prédios residenciais que vocês construíam, vocês não trabalhavam com aluguel. E agora, mas isso mudou, né? E hoje vocês têm unidades em vários edifícios disponíveis para aluguel. Né? Agora tem disponibilidade para aluguel. O que motivou essa mudança de perspectiva? E, daí te perguntar, você acha que as pessoas estão preferindo alugar ao invés de comprar? O clássico sonho do brasileiro da casa própria. Né? Isso, assim, primeiro a gente não tinha nem acesso ao capital, porque quando você faz alguma coisa para alugar, você tem que colocar o capital inteiro antes. Né? Quando você faz um prédio para vender, você compra o terreno e põe um pouco mais de capital e as próprias vendas vão gerar o fluxo de caixa para construir o prédio. Então eu não tinha nem, imagina, a minha empresa era minúscula, né? Eu não tinha nenhum capital próprio. Então isso, obviamente, hoje eu tenho acesso a fundos, eles vêm, oferecem, tal, querem fazer negócio com a Ideias Árvores, mas também, então isso me possibilita ter esse capital, mas principalmente assim, a mentalidade de comprar um imóvel, ela vem mudando, não porque a pessoa não queira comprar, mas é porque vai ser cada vez mais difícil ela comprar. Sim. É o que acontece no mundo fora inteiro, do Brasil. Exatamente. Né? Qualquer cidade, mega cidade, que tem essa escassez de terreno, e aqui em São Paulo depois a gente pode falar sobre o que é a escassez de terreno, né? Que parece que a cidade é enorme, mas para a classe média alta, que é para quem eu produzo, ela não é. Então isso é uma cilada imobiliária e os terrenos ficam mais caros. Então quando você faz um prédio para aluguel, você calcula aquele retorno sobre o capital que você pôs. Quando você vende para alguém, você põe aquele capital, ele vai pagar o corretor, ele vai pagar a propaganda que você fez, uma margem de lucro mais alta porque você está arriscando muito mais, enfim, a taxa da construtora. Você paga um monte de coisa que quando você produz só para alugar não tem aquilo. Então, e fora a parte de imobiliar esse negócio, né? Quando você faz 100 apartamentos para aluguel, você consegue diluir esses custos muito melhor, né? E, então, por isso eu acho que é uma tendência, eu acho, e isso já é uma coisa que acontece nos Estados Unidos, na Europa há muito tempo. Meu irmão mora na Alemanha há 40 anos, sempre morando num apartamento alugado. Sempre alugado. Ninguém pensa em comprar um apartamento, só que é milionário compra apartamento. Então, eu acho que é uma tendência, assim. Eu acho que ainda, logicamente, o Brasil é um país, né, vamos dizer, totalmente díspare, assim, de condição econômica, né? Tem 1% da de renda população, pífia, né? Ela vai continuar comprando, porque ela pode comprar, enfim, tem capital sobrando para isso, mas a grande parte da população não vai. E a gente está se preparando para isso. E eu adoro fazer coisa para aluguel. Eu acho que, principalmente quando a gente gosta de inovar em projeto, assim, o fato de você poder alugar em vez de vender, ele te possibilita arriscar muito mais. E a pessoa que vai consumir o seu produto, ela também arrisca muito mais. Quando ela vai comprar, aparece uma série de fantasmas na cabeça da pessoa. Ele fala, putz, ali a minha tia não vai gostar, o cunhado, não, mas a janela é desse jeito, eu acho que alguém não vai gostar. Quando é aluguel... Tipo, não é definitivo. Não é definitivo, exatamente. Isso, né? Então, ela está aberta a outras coisas. Ela está aberta a experimentar. Se ela não gostar, ela troca. Ela sai dela. E a gente percebeu muito isso quando eu comecei a fazer prédios de escritório. Desde o começo eu sempre fiz prédios para trabalhar também. E eu vi que os prédios eram super diferentes assim dos tradicionais. E a pessoa, ela arriscava muito mais nesses prédios. Ela falava, tá bom, se não gostar, não muda. Então ela está predisposta a isso. O que eu acho que é ótimo, porque a inovação é necessária na indústria imobiliária, não no Brasil, no mundo inteiro. A gente tem que mudar esses paradigmas de como mora, onde é que você fica na sua casa, e como é que é a relação com os vizinhos. E quando você vende, você cai numa coisa muito tradicional, sabe? Fica tudo com muito medo. Eu acho que o medo é muito grande. Então, tomara que a gente consiga construir esses apartamentos e continuar inovando e propor coisas diferentes. Já tem edifícios que são só aluguel ou não? Eles estão sendo construídos agora, começaram. Porque os primeiros que a gente fez, inclusive, os apartamentos ficaram para mim. A gente fez prédios de escritório e no último andar a gente fez alguns residenciais misturados.
E, obviamente, os investidores que estavam no prédio falaram, não, esses eu não quero, então deixa que eu fico com esses, Sim. né? Eles estão todos alugados agora, estão todos alugados e foi um super sucesso. O cara mora em cima e pode trabalhar próximo. Exatamente, eu acreditava e isso me possibilitou a gente fazer uma associação com um fundo americano que daí colocou um capital muito maior para a gente fazer daí os prédios inteiros de apartamentos que tem loja embaixo, e todos os prédios são assim, né? Os nossos tem loja embaixo, tem também um pouco de escritórios, coworking e tal, mas daí são predominantemente para moradia. Entendi. Um tempo atrás a gente não estava conversando um dia, você falou que você ia fazer algum dia habitação de interesse social. Rola? A gente fez dentro do HMP. Nós estamos entregando, inclusive o primeiro prédio foi entregue há 15 dias, não, menos, uma semana. Nós terminamos, é um projeto do Triptych. Sei. E ele se enquadrou no HMP, que é uma renda de até 10 salários. Sim. Né? E foi muito legal, o prédio é muito legal, assim, são estúdios pequenos, mas ele é um prédio baixo, diferente do que vem sendo produzido assim, na cidade, que sempre são os prédios super altos agora. Com uma piscina no teto, com lugar de convivência, sem aquelas coisas muito de lago de carpa do mercado imobiliário, sabe? Aquelas coisas muito esdrúxulas. Então, eu acho que foi uma experiência legal, eu gostei. E agora a empresa, a gente tem produzido mais imóveis de luxo nos últimos anos, por causa, vamos dizer, eu acho que do cenário econômico do Brasil, eu tomei essa decisão há 4, 5 anos atrás, porque o nosso ciclo é muito demorado, essa decisão ela tem que ser tomada lá atrás. E eu não me arrependo, acho que foi uma decisão importante para a empresa, porque acho que a classe média ela está sofrendo demais assim, no Brasil. Sim. Ela está sendo achatada, então você tem no mercado imobiliário uma parte que é próspera, que o governo ajuda, que é o HS para baixo, e uma parte que não precisa de ajuda nenhuma, que é imóvel super luxo. Né? E no meio você está com aquele achatamento. Né? A gente foi para a parte mais cara. A HS a gente não tem competência para fazer isso hoje, não tem esse conhecimento. Pode ser que um dia a gente tenha, mas eu acho que tem gente competente. É muito específico, né? Específico. Tem construtoras que vão E precisa de ajuda do governo, é uma coisa que o meu pai quebrou por causa disso, sabe? Então tem um certo trauma. Então eu não quero fazer nada que precisa de ajuda do governo, só quero que não me atrapalhe. Então a gente tem 2 projetos HMP hoje. Esse nós entregamos agora, fica entre a Vila Madalena e Pinheiros, grudado no beco do Batman. Ele é vizinho de muro, nossa, muito legal. E o outro é na Vila Ipojuca, que é um projeto com MMBB lindo. Do Tuca? Não, o Tuca não é HMP. É o Floresta. É um projeto lindo do MMBB, lindo. Vai ficar pronto daqui a um ano e pouquinho. Vai ficar também. Ele está em obra. São muitos apartamentos lá, 150. É um projeto com bastante apartamento. Muito grande. Muito legal, muito legal. Os projetos da Ideias Árvores estão concentrados mais ou menos ali em Pinheiros, Vila Madalena, Vila Ipojuca, como você falou, né? Perdizes, alguns agora mais no Itaim, nos Jardins. Vocês pensam em expandir esse espectro assim, para outras regiões de São Paulo, tipo Zona Norte, Zona Leste, além da Zona Oeste, que é mais onde vocês atuam? A gente começou na Vila Madalena, como vocês sabem, e assim, depois de poucos anos a gente queria uma opção mais barata que a Vila Madalena. O que eu achei mais interessante é a Vila Ipojuca, porque ela tem um caráter diferente. É um bairrão, não é a Alta Lapa, é muito interessante a Vila Ipojuca, um bairro de muita gente mais velha, assim, eu gostei muito. Daí, depois da Vila Ipojuca, a gente amadureceu e vimos que a gente queria ir para bairros muito mais caros. A gente deu uma guinada 180 graus e fomos para construir no Itaim, nos Jardins, em Pinheiros e no Alto de Pinheiros. Em Higienópolis também vocês construíram? Nós construímos mais antes. Higienópolis foi um dos primeiros prédios que nós fizemos. Foi um dos piores negócios imobiliários que eu já fiz, assim. Você identifica hoje por quê? Identifico. Acho que Higienópolis é um bairro que, imobiliariamente falando, ele entrou em decadência. Pode ter várias explicações. A minha, assim, na verdade, não é nem minha, mas uma vez eu estava conversando com o Raul Juste e ele me falou uma coisa que eu concordei, não tinha pensado. Higienópolis é um bairro incrível, quando você anda, assim, super agradável, os prédios são lindos, mas eles têm uma tipologia de apartamento que são todos grandes, não tem apartamento pequeno. Agora eles estão fazendo. Agora sim. Mas não tinha mais espaço. Então é um bairro que também
ele morreu um pouco imobiliariamente falando. Ele está bem conservado, é um prédio que tem muita dignidade, mas quando eu comecei a construir na Vila Madalena, Higienópolis custava o dobro do preço por metro quadrado. Hoje custa metade na Vila Madalena. Está congelado, né? Está congelado, porque esse que é o problema de você pegar um bairro, por melhor que ele seja, o urbanismo ele pode melhorar, ele pode acabar com o bairro em termos de valor. Eu não estou dizendo que o bairro não seja bom para morar, mas em termos de valor, foi um bairro que ele decaiu muito de preço e nós cometemos um erro, que é fazer um apartamento grande. Nós poderíamos ter feito apartamentos menores. Foi o Álvaro Puntuani que fez o projeto. Sim, mas a culpa é 100% minha, porque foi ele que fazer. Mas a gente fez um apartamento grande que competia com ótimos apartamentos grandes lá, que custavam a metade do preço do nosso. Sim. Então o prédio era lindo, novinho e tal. Lindo o prédio, mas foi um péssimo negócio. Então, mas isso foi bem no começo da Ideias Árvores. A gente, nos últimos 5, 6 anos, assim, a gente começou a comprar terrenos daí nas regiões mais caras de São Paulo. E é lá que hoje se concentra a maior parte das nossas obras. Sim. E não significa que a gente não vai voltar. Eu acho que a gente está sempre atento, assim. E agora, para te falar a verdade, a gente já está pensando em agora retornar e começar a olhar terrenos com terrenos um pouco mais baratos, porque esse novo plano diretor ele também vai colocar uma situação na cidade que depois a gente pode conversar também. Temos até uma pergunta para isso hoje. Eu não vou dar spoiler agora, mas eu acho que eu já estou olhando assim um outro tipo de bairro, assim. Eu acho que vai ter tá um pouco saturado demais, muita oferta lá. Que seria mais ou menos essas zonas mais afastadas, Zona Leste? Não, ainda na Zona Oeste. Tá. A gente ainda, nós não somos uma empresa... Muito nichado lá também esses bairros. Eu tenho uma característica assim que eu não ando por São Paulo inteiro, sabe? Então eu gosto muito de empreender nos lugares que eu já estou, assim, que eu conheço bem, que eu passo na frente. Muitas vezes até tem oportunidades imobiliárias em bairros bons, tipo Moema, por exemplo. Você já disse assim, putz, não, porque não é um lugar que eu... Não estou acostumado com aquele lugar. Então, eu sou meio bem regional, assim. E a gente tem muita oferta. São Paulo é muito grande. Então, se você falar da Zona Oeste mais cara ali, tem muitas oportunidades, né? Não quer dizer que a gente não vá fazer em outro lugar, mas a princípio seria continuar ali na Zona Oeste. Perfeito. Eu tinha falado, né, quando vocês surgiram, começa com uma arquitetura disruptiva, vamos dizer assim, e inovadora, mas não só, né? Você mesmo falou todo esse planejamento em cima. Mas, além disso, vocês eram a empresa que estava... Eu lembro que eu estava na faculdade em 2004, era assim, Ideias Árvores. Era o que acontecia em arquitetura residencial vertical. Hoje a gente vê outras incorporadoras fazendo um trabalho semelhante. Como manter a inovação e o DNA da Ideias Árvores nesse novo cenário, onde a proposta não seja mais novidade, não é mais esse novo de, olha, arquitetura aqui. Não, eu acho que é o que você falou, uma empresa tem que se inovar constantemente, se colocar em risco. Eu acho que esse é o grande desafio de qualquer empresa que cresce, continuar se colocando numa situação de risco. Sim. E é o que a gente está querendo fazer. A gente vai ter uma nova leva de prédios agora, com propostas diferentes. Não tanto esteticamente, sabe? Eu acho que a estética, ela atingiu um nível, vamos dizer, muito bom. Eu não estou preocupado que o meu prédio seja mais bonito, sabe? Eu estou preocupado que ele funcione melhor. Sim. E é muito mais hoje do software do que do hardware, sabe? Eu acho que é muito mais importante o que vai acontecer lá dentro do prédio. Sim. Porque a gente olha muito a produção imobiliária sob um ponto de vista do observador de fora. Mas não entrou nesse prédio para ver como ele funciona. Sim. Por onde você entra, por onde você sai, como é que você vai trabalhar nele, e se tem a loja, como é que é esse dia a dia. A gente hoje eu estou muito mais preocupado com isso, assim. Então eu acho que a gente vai ter novidades legais, mas eu acho que, como todos os produtos, o design ele vai ficando mais democrático, o conhecimento é mais democrático. Então hoje você vê mesmo num celular, por exemplo, uma caneta, você não vê tanta diferença estética mais. Claro que se você é um amante da estética, você vai saber perceber
um aparelho, um objeto que seja incrível, feito pelo John Ive lá da Apple, uma coisa assim, você vai perceber isso. Mas, no geral, as pessoas vão olhar mais ou menos a mesma coisa. O que acontece em quase todos os produtos, porque o conhecimento hoje é muito mais democrático. Nós estamos fazendo um negócio aqui, como a gente estava conversando no começo, 3, 4 pessoas conseguem produzir. Isso antigamente não era assim. Você precisava ter um negócio enorme, você precisava ter uma rádio, você precisava ter uma televisão, você precisava ter um monte de gente. Então, eu acho que isso com arquitetura, em qualquer atividade, o conhecimento se tornou democrático por causa da internet. E isso vai também ocasionar, eu acho que meio uma vulgarização, às vezes, da estética também. Vai ficar tudo um pouco parecido. Até que chega alguma coisa. Até que chega uma coisa diferente. De novo. Mas eu acho que o disruptivo hoje, eu dou mais valor assim, para a parte urbanística e de uso do projeto do que da parte estética. Exatamente. Porque você ficar pensando muito nisso, eu acho que é uma distração para o que é mais importante. Sim. Que é como é que esse prédio está na cidade, por que ele vai fazer ali, qual é a região que a gente poderia ir. Hoje a gente está mais preocupado com isso. Mas eu fico feliz que a produção estética em geral da cidade, ela tenha melhorado. E eu acho que é interessante isso também. No fundo, é culpa das armas, talvez, aparecerem outras coisas que vão competir nisso. Eu acho que a gente, claro, eles viram, teve uma visibilidade, mas acho que isso é uma inércia da sociedade. Ela está se educando. Sim. A gente vai se educar, certo? Nós vamos chegar mais perto da Europa. A Europa não vai retroceder e virar um país com menos educação. Então, isso é uma tendência da sociedade. Eu acho que nós, assim como vocês ou outras pessoas que estão empreendendo, cada vez mais você vai empreender com mais conhecimento junto. Então, eu acho que sim, a gente fez coisas que tiveram visibilidade, serviram de exemplo, mas o comprador, principalmente, porque quem vai decidir isso é quem vai comprar. Também evoluiu. Ele evoluiu, exatamente. Né? Quantos arquitetos, só de arquitetos, quantos formam no ano? Sim. E de maneira geral, todo mundo tem, né? Você tem Instagram, você tem o Pinterest, tem um monte de coisa que a pessoa está se educando. Quando ela está vendo uma casa legal, ela está se educando. Né? Ela está vendo, putz, isso aqui é bacana, não sabia que existia. Então eu acho que existe uma inércia para isso, nós contribuímos, mas eu não colocaria... Não seria tão egocêntrico de falar que a gente... Mas você acha que hoje, o mercado de hoje, quando... Não é usar essa palavra quando é mais novidade, mas assim, as árvores começa, daí o mercado não estava aquela época que a arquitetura já não era tão valorizada e de repente uma empresa que valoriza a arquitetura. E daí hoje a gente tem mais empresas que, a exemplo das árvores, estão valorizando a arquitetura. Então a gente tem um mercado mais dinâmico nesse aspecto. Hoje daí é mais interessante, daí até por isso eu trabalho eu aqui, acho, né? Porque na hora que isso vira um tema para todo mundo, é muito mais legal. Né? Para nós é muito mais fácil vender um apartamento hoje do que era no começo. Isso que é muito mais exatamente. fácil. Já tem uma linguagem que já está assimilada. Você tinha que achar um cara exótico que queria morar na Vila Madalena, que quer num prédio morar feito aqui, pela André Moretti. Putz, não é assim. Ninguém entendia muito bem isso. Hoje é uma coisa que ela tá aí colocada para muito mais gente. Hoje é marketing. Isso. Então eu acho que é legal. Eu acho que é mais fácil hoje, né? E assim, o nosso negócio com a arquitetura nunca foi querer ser diferente, sabe? A gente queria fazer uma coisa melhor só. Na hora que todo mundo está fazendo o melhor, claro, nós queremos também ser melhor que os outros, mas principalmente assim, a gente não foi pro prédio com o Álvaro, com o André Moretti, porque aquilo era diferente. Foi porque aquilo era uma coisa que eu achava legal. E a nossa arquitetura, ela não foi disruptiva, ela já existia, né? Isso é uma coisa que eles fizeram para nós, é o que já estava se fazendo em Tóquio, em Nova York, né? Enfim, na Europa, na Holanda. Na Holanda. Então, eu acho que o mercado aqui estava muito atrasado e ele se educou. Eu acho que ele se educou rápido e cada vez vai se educar mais. Agora acho que a gente tem que pensar mais na cidade. Muito bom. Falar um pouquinho da cidade. Vamos lá falar do plano diretor. São Paulo está passando por uma revisão do plano diretor, né, que preconiza uma maior verticalização da cidade, né? E como é que você que é um empreendedor, que valoriza essa questão da estética, do entorno, né? Como é que você vê essa mudança que está tendo na cidade, onde verticaliza mais, vai verticalizar onde era o remanso, vai verticalizar mais ainda onde era onde que tem o transporte. Como é que você vê essa situação toda? Eu vejo assim, bom, eu
eu não sou favorável a esse excesso de verticalização. Primeiro, assim, não sou favorável a isso. Sim. Eu fiquei feliz que houve uma redução grande no primeiro pleito, né? Sim. No Remanso, por exemplo, nem vai ter mais essa história de prédio alto e tal. E eles reduziram a primeira proposta de 1 quilômetro para 700 metros. Foi um acordo, né? É. E eu acho que, assim... O que eu acho que, assim... Eu estou falando uma opinião como empresário, não como urbanista. Eu acho que... Mas eu coloco um outro ponto de vista. São Paulo é uma cidade absolutamente desigual, né? Ela é uma cidade caótica. Não vai dar para você arrumar ou tentar organizar esse caos de uma maneira assim, sendo muito rígido. Eu acho que a gente tem que assumir a cidade do jeito que ela é e tentar melhorar ela. O capital que tem para o mercado imobiliário, ele é finito. O capital não é infinito, ele existe uma quantidade de dinheiro que está disponível para empreender na cidade de São Paulo. Na medida que você continua incentivando ou abrindo novas fronteiras de terreno nos bairros mais ricos, que Pinheiros, Itaim, Jardins e tal, conforme o empreendedor imobiliário, ele vai para esses bairros. Então isso que é a lógica que, outro dia eu estava conversando no INSPER, assim, que eu acho que as pessoas não se atentam muito, assim, que a cidade vai ficar mais desigual ainda. Porque esse plano diretor, ele já criou uma concentração de lançamentos na região rica da cidade. Os lançamentos não foram para as outras regiões. Outro dia eu vi um dado que 70% dos lançamentos do ano passado foram na região Pinheiros. Ela é extensa, mas ela é um dos lugares mais ricos da cidade. Ela é limita. Então não foi para Sapopemba, não foi para Perus, entendeu? Porque ali ainda tem terrenos. Então, quando você chega para um fundo de investimento que está na Faria Lima, ele falou, putz, eu quero investir 100 milhões de reais. Putz, olha, a gente tem as opções aqui em Sapopemba, em Perus e temos aqui também em Pinheiros. Não, você precisa falar onde que o cara vai investir o dinheiro dele. Né? Então, essa decisão dos fundos de investimento, que é a grande quantidade de capital que tem, elas vão ser direcionadas. Se você tem um lugar de mais riqueza, ela vai ser direcionada para lá. E quanto mais rico fica aquele lugar, mais ele vai atrair o resto da cidade para lá. E mais a cidade vai ficar desigual. Então, eu acho que essa é a minha única crítica com relação ao plano diretor anterior foi essa, porque a gente acabou criando isso que a gente vê quando a gente está andando na Rebouças, vamos dizer, lugares que para a classe média altíssima é o mundo deles, né? Então ali... você vê uma quantidade de prédios que você nunca viu na sua vida. Não é que isso está acontecendo na cidade inteira, está acontecendo só ali. E isso eu acho que é uma coisa ruim, porque a cidade precisa de renovação. Espraiar, né? Você precisa demolir uma parte da cidade e construir de novo, você precisa levar nossos moradores para outros bairros. Ocupar o centro. Né? Você anda por aqui, praticamente não teve transformação, muito pouco que teve. E isso a gente está falando ainda de uma região que não é uma região pobre da cidade. Aqui. A gente tem regiões que são muito piores. Então, no momento que você fala, olha, aqui nós não vamos construir mais, não estou dizendo que precisa ser de uma maneira absolutamente radical, você obriga o mercado imobiliário a ir para outro lugar, porque ele vai se inventar e ele vai para outro lugar. Daí ele vai para um bairro, ele vai comprar grandes áreas. Seria ótimo se a prefeitura tivesse um plano urbanístico um pouco além do que coeficiente de aproveitamento para organizar um pouco essa ocupação, essa investida do mercado imobiliário, mas principalmente você vai mudar o rumo ali do dinheiro para que a cidade comece a ficar um pouco mais igual, porque a gente está produzindo imóveis para a classe altíssima, entendeu? Não vai resolver o problema da cidade, né? Então, eu acho que esse, ao meu ver, é a grande falha do plano diretor, que ela vai ter uma continuidade com a decisão que provavelmente vai ser tomada, mesmo ela diminuindo bem, ela vai ter uma continuidade, ainda vai ter uma sobrevida de terrenos disponíveis nesses bairros, porque o próximo plano diretor é só daqui a 15 anos. 15 anos. Então você, em 2 anos ou em 3, esses terrenos já acabaram. Sim. Tá? A grande parte desses terrenos já acabaram, porque agora a gente teve 600 metros para fazer em 8 anos, mais ou menos, porque já compraram tudo. Já tá. Agora expandiu mais 100 metros. Isso vai acabar muito rápido. E daí eu acho que, se isso for mantido, o empreendedor vai olhar para outros lugares. Ele vai... Tem que continuar, na né? minha região, que você anda lá na Zona Oeste, assim, eu parei na Vila Pojuca, mas depois tem a Vila Jaguar, você tem
toda aquela região da Zona Oeste, assim, de fábricas, de coisas que estão lá, enfim, prontas para o mercado imobiliário, eu vim e reciclar aquilo. Ali realmente precisa de reciclagem. Né? O bairro de Pinheiros não precisa ser reciclado mais. Ele é um bairro que já tem bastante densidade, não é uma densidade absurda. Assim. Outro dia eu vi o Raul falando de 8.000, 9.000 pessoas por quilômetro quadrado, não é nada demais. Mas tem outras áreas da cidade que elas têm uma densidade muito baixa e tem outras que têm uma densidade muito alta. De muita gente morando numa casinha. Né? A densidade é muito relativa. Exatamente, né? Não é? Hoje eu faço uma conta assim que de imóvel mais de luxo, assim, às vezes você vê uma pessoa por 40 metros, por 50 metros, ou até por 100 metros. Sim. Né? Se a gente calcular nos imóveis da Ideias Árvores, por exemplo, mais ou menos é uma pessoa por 80 metros. A gente faz estúdios, tudo bem, mas se você for ver no apartamento que não é estúdio, é mais ou menos isso, assim, a cada 80, 60 metros, o que é muito grande, né, um apartamento, né? Tem esse público, eu sou um player do mercado imobiliário, eu não sou o poder público, então eu vou fazer aquilo de uma maneira digna que a lei me permite fazer, porque eu tenho obrigação que minha empresa prospere e ela perdure, né? Mas eu acho que eu tenho essa visão, que eu acho que a cidade ela precisa de investimento imobiliário fora do eixo que está sendo feito. Falando na sua visão, o que um bairro precisa ter para ser um bom bairro? Para ser um bairro vivo, um bairro dinâmico, um bairro seguro e até de usar a palavra sustentável, né? Não só mais sustentável, inclusive em termos, né, construtivos. Eu acho que assim, ele precisa ter o que você está falando na sua apresentação, evidentemente ter, vamos dizer, aquelas coisas que fazem parte do seu dia a dia, você precisa estar aquilo disponível no seu bairro para você fazer a pé ou num trajeto, se você precisar usar o carro, curto. Que eu acho que é muito diferente também desse negócio do trajeto curto para uma longa viagem. Né? Então, eu acho que o bairro ele tem que ser misto. Ele tem que ter trabalho, moradia, lazer, clube, escola, parque. E a gente vê pouquíssimos bairros em São Paulo que tem isso. Conseguem... Né? Quanto a ser sustentável, eu não me atreveria a entrar profundamente nesse tema. Eu acho que para o Brasil, se a gente conseguir fazer com que a pessoa não perca 2 horas para ir para o seu trabalho, eu acho que a gente já vai estar fazendo uma missão muito boa. Eu acho que a gente não dá para ficar discutindo aqui coisas que estão acontecendo na Holanda, entendeu? A gente não está nesse momento assim. Eu acho que a gente tem coisas muito mais importantes, que quanto tempo a mãe demora para levar o filho na escola pública e depois ela vai atravessar a cidade para ir para outro lugar. Trabalho. A gente está a gente está muito mais perto da Índia do que de Montevidéu. Então eu acho que a gente tem que ser realista. Mas o bairro eu acho que tem que ser misto. E também não acho que densidade significa prédio com 80 andares também, sabe? Também é uma coisa que eu acho que esse bem-estar estético e visual, eu acho que ele também é muito importante, sabe? O bairro ser agradável, eu acho que além do misto, era uma coisa que eu acho que faz muita diferença. Gabarito. Eu acho que eu tô acostumado eu fiz sempre prédio baixo, né? Porque na Vila Madalena o gabarito é de 28 metros e eu vejo que aquilo você consegue densidade e é uma coisa agradável. É diferente você andar na Vila Madalena do que você andar no Itaim ou nos Jardins, né? Eu digo espacialmente, sabe? Aquela sensação de realmente você não vê o céu, né? É um negócio... Então, eu acho que daria para a gente pensar num... Não vê o sol, tem uma insolação bem comprometida com essas torres. Né? Também, né? Então, eu diria que um bairro misto e baixo, para mim, seria ideal. 8 andares, 6 andares. Você não acha que a questão da sustentabilidade também passa? E aí eu não sei, você atua mais ou menos, basicamente na região de Pinheiros e Vila Madalena. E não só você, outras incorporadoras. E muitas dessas incorporadoras vendem o bairro como sendo um bairro de casinhas, de barzinhos, de vida noturna, não sei o quê. Só que essas casas acabam comprando tudo. E nem todos têm. Eu sei que os prédios que vocês fazem têm fachada ativa, tem comércio no térreo, tem uma série de coisas. Mas está cheio de incorporadora que
soca o prédio e não põe nada lá. Não põe nada. Então derruba meia dúzia de casinhas que tinham o bar, como é que é o nome daquele? Os bares tradicionais lá que e acabam construindo prédio e destrói um pouco aquela vida que eles próprios vendem, né? Como é que você vê isso? Porque isso está no bairro que vocês elencaram para construir, para edificar esses prédios. Isso acaba atrapalhando e quebra um pouco essa sustentabilidade. Acho que isso é a questão. Não sei, talvez você já estivesse falando como sustentabilidade. Eu acho que sim, porque também eu acho que um bairro que nem Pinheiros, essas casas que sobram no bairro, assim, elas dão também sempre uma perspectiva melhor para os prédios, né? Porque eles ficam um pouco mais afastados, você anda. Então você anda, tem algumas aberturas, né? O bairro de Pinheiros ele tem um zoneamento que é diferente da Vila Madalena, o antigo, porque ele tem prédios altos, né? Na Vila sempre foi baixo. Então lá você vê que essas casas ainda elas protegem o bairro num determinado sentido e elas são úteis para uma série de atividades que vão acontecer lá embaixo. Então, eu concordo. Por isso que eu acho que assim, não é necessário você realmente adensar o bairro de uma maneira assim, e propor um coeficiente que ele começa a ter uma reciclagem do bairro tão grande que tudo que era casa vai desaparecer. Então, tinha uma das leis no plano diretor que eu achei uma aberração, que era assim, você pode comprar um terreno de 500 metros e fazer um prédio se você não fizer garagem, né? Então parece muito legal, você vai fazer um prédio sem garagem, mas qual que é o problema disso? É que duas casas têm 500 metros de terreno. Daí você vai então, fazer um prédio. Exatamente, aquelas casas que ninguém ia comprar, falando, não, porque não dá fazer um negócio Agora de 500 metros. Agora dá. Não vai dar porque eu acho que não passou isso. Sim, não passou. Mas é um negócio que, às vezes, até os urbanistas que estão cuidando disso, talvez eles não entendam isso, que quando você começa a dar muito potencial, aquilo é muito transformador, porque de fato você vai tirar coisas até boas que tinham no prédio, que elas valem tanto o terreno, que você vai tirar uma coisa que era boa, que tinha um comércio alugado, que aquilo dava uma rentabilidade para o dono do imóvel, para colocar um prédio lá. E também, assim, o plano diretor é um negócio, e a lei de zoneamento atual, ela prevê uma coisa para a cidade inteira. Sim. Então é a mesma coisa chegar no hospital e dar o mesmo antibiótico para todo mundo. Alguns vão morrer, alguns vão se salvar, alguns não vai acontecer nada, vai continuar do jeito que está. Então os planos de bairro, eles não aconteceram. Então tem necessidades diferentes, assim, você vai na vila, em Pinheiro, no Jardim, cada um tem uma necessidade, né? Sim. E não tem outras. E isso não acontece porque o nosso modelo político sempre é de você querer ter o poder, né, o máximo, e não, vamos dizer, delegar esse poder para pessoas que estão ali realmente vivenciando o seu próprio bairro, né? Esse é um grande erro, assim, que a comunidade possa, junto com o poder público, né, junto com a academia e junto com o empresário, discutir uma coisa que seja viável para todos. Você estava falando da mobilidade, né, de circular. Essa questão da mobilidade hoje ela rege um pouco a questão urbana da cidade e é muito importante, né? A gente estava falando no começo de que eu moro aqui em Santa Cecília e eu venho a pé aqui para o escritório, 15 minutos eu estou aqui e eu curto muito o bairro Santa Cecília. Aliás, você devia construir. É um bairro bem legal. E tem, aguarde. Tem todo. Prometo que eu não vou construir. Os caras estão fazendo uns prédios aqui em Santa Cecília muito porqueira. Os caras lá não entenderam nada, né? Eu fui visitar alguns, não entenderam nada. Mas eu usufruo do bairro que eu moro, a pé. Andando. Então essa questão da mobilidade é uma questão muito importante. O que você vê como futuro da cidade, levantando essa visão da questão da mobilidade, né? Bom, eu acho que a gente tem a mobilidade, vamos dizer, dentro desse país, mas acho que a gente tem um grande problema, assim, alguns milhões de carros entram na cidade vindo de outros municípios todos os dias. Todos os dias. Então o grande problema, assim, eu acho que mais do que ir de um bairro para o outro, são essas viagens, né? Essas viagens, outro dia, nesse mesmo dia que eu estava no INSPER, eu coloquei uma pergunta lá que assim, será que uma hora não vai ter que ter um pedágio urbano para entrar em São Paulo? Porque aqui a gente concentra ótimos empregos, mas as pessoas moram fora da cidade, não é de uma maneira que eu estou falando assim, vamos dizer, preconceituosa, mas
A pessoa, ela usa uma outra infraestrutura, ela paga IPTU em outro lugar, daí ela vem para cá, mas não paga os impostos aqui, trabalha e volta e causa um caos, né? São milhões de pessoas que entram na cidade todos os dias. E isso é uma coisa que tem que ser levada em conta também, porque no final as cidades, eu vejo as cidades assim, a gente está competindo contra as cidades. Sim. São Paulo compete com outros. A gente tem que ganhar a nossa competição, né? Nós moramos aqui, então a gente é sócio na cidade. E a gente tem que cuidar porque a nossa cidade fica melhor. E para isso ela precisa de mais arrecadação, né? A gente não pode só dar e não receber, né? Então eu acho que esse negócio da mobilidade, isso deveria ser discutido também, sabe? Dessa quantidade de viagens que vem para São Paulo. E dentro dos bairros, obviamente, esse é lógico, o plano diretor, ele obviamente acertou, claro, em adensar perto dos metrôs, dos modais, do transporte. Corredores de ônibus. É fundamental. Mas com mais dinheiro, a gente poderia aumentar muito mais a quantidade de paradas de metrô, de novas linhas para a cidade, para que a gente possa, de fato, daí todo mundo usar o metrô, porque você pega assim, uma pessoa já de classe média alta, muita gente não usa o metrô, usa o Uber, que é mais confortável. Quem tem que vir de Sapopemba até a Faria Lima para trabalhar, a jornada que esse cara tem que fazer, se ele for de transporte público, ela é brutal, não é um negócio, sabe? O primeiro dinheiro que o cara vai comprar, ele vai comprar um carro. E ele vai com os vizinhos e vai rachar essa viagem. Um carro, uma moto. Ou uma moto, porque é desumano o que o cara tem que fazer para ir trabalhar, né? Para ganhar um salário de nada. Então, eu acho que a gente precisa ser um pouco mais realista, assim, e entender que a nossa cidade, ela sofre uma competição. A gente tem que jogar para nós aqui, sabe? A gente tem que criar situações que a gente tenha prosperidade na cidade. E, logicamente, se não tiver corrupção, teoricamente, essa cidade, cada vez ela vai ter mais dinheiro para investir. Sim. Ela vai ter, o dinheiro vai ter. Ele vai sobrar. São Paulo é uma cidade rica. Ela é rica, ela vai estar ficando cada vez mais rica. E esse dinheiro, ele pode ser usado, deve ser usado para, para diminuir essa desigualdade e melhorar toda essa infraestrutura, né? Com certeza. A gente falou de mobilidade, eu lembro daí de um exemplo agora, não é nem questão de carros, mas de fruição urbana. Que eu fui sócio no NIT Arquitetos de 2012 a 2018, né? Eu li. Não participei do projeto, mas tem o João Moura, Sim. que também foi um dos primeiros prédio comercial das Atos, e tinha a proposta dele, a entrada pela João Moura e uma saída pelo outro lado que nunca foi aberta. Porque a prefeitura proíbe. Então, daí tem isso que eu acho que também é uma questão, tipo, como é necessário a gente poder, daí volta para aquilo que você falou de planos de bairro ou de mais gente discutindo os mesmos temas. Porque era isso, era abrir ali, a pessoa podia passar a pé e descer do outro lado, e aquele café fazia sentido ser um café aberto, não ser só um café da FBIS que ocupa o prédio hoje, né? Coisas assim. Teve outros momentos que você sentiu isso também? Muitas vezes. Mas é o que mais aparece, assim, são situações esdrúxulas que a lei, lógico que ela tem muito mais acertos do que erros, mas ela não consegue mudar rápido. Sim. Ela demora muito para mudar. Então, uma coisa que está errada, ela demora 10 anos para mudar. Um exemplo bobo, quando você faz a fachada ativa, você tem um prédio e vamos dizer que ele dê para 3 ruas. E vamos dizer que uma daquelas ruas seja muito estreita, nem cabe um comércio lá. Se você é obrigado a fazer nas 3, ou não fazer nenhuma, qual o nexo que tem numa coisa dessa? Isso não é conversável? Isso é só uma das coisas do plano diretor, que são situações que, vamos mudar isso aqui. E outras propostas, às vezes, que você tem, eu poderia fazer um prédio e preservar uma casa, por exemplo. Vamos dizer que é uma casa que realmente tem um valor histórico, vamos dizer, até que não tem histórico, mas tem um sobrado bonito e tal, mas, como é que eu vou fazer isso? Porque eu tenho que ter uma área permeável dentro do meu terreno, e então não tem como fazer o subsolo embaixo dessa casa, porque não é, até podia fazer um prédio por cima, mas o problema é por baixo. Então não tem uma abertura para falar, eu até sugeri no outro plano diretor, falar, então você pode comprar uma área verde em outro lugar, no próprio bairro, faz um banco de terras, e pega algumas casas do bairro que estão deterioradas, desapropria essas casas e faz uma praça.
É muito melhor você ter uma praça com área permeável do que ter ela dividida em 100 prédios que o síndico vai cimentar e virar uma quadra de futebol de salão. Não vai adiantar para nada. E além do que ela está dentro do prédio e nem a pública Então, essas coisas que eu acho que a gente ainda não tem maturidade na discussão, assim, sabe? Porque é uma desconfiança tão grande, assim, do empresário, todo mundo desconfia dele. Do político, do poder público, mesma coisa. Os acadêmicos, eles têm a confiança de todo mundo, mas às vezes não tem essa noção do mercado, de quanto custa. Então, tem ideias legais, mas tem ideias que não são. Então, não existe uma conversa adulta. Existe sempre cada um na defensiva. O poder público, que deveria só equilibrar a conversa, ele quer fazer as coisas, porque ele quer aparecer. Ele não tem condição, não tem conhecimento, né? Não tem um plano de carreira, ele não paga bons salários, então não tem inovação nenhuma. Então a gente fica num negócio que a gente não consegue sair, porque é simplesmente uma questão de imaturidade. Também o país é muito novo, né? A gente tem uma cidade grande aqui há, sei lá, 60 anos, né? Não é mais que isso, né? Londres tem 300 anos, sei lá quanto tempo. Mas Seul tem o mesmo tempo que São Paulo. Então, mas não foi uma democracia, tá certo? Então tem que ver isso também. Né? É difícil, né? Eu acho que a democracia é a melhor opção. Mas tem cidades que tiveram uma transformação muito grande, mas não sob um regime democrático. Então daí é fácil você mudar, né? Você fala, não, vou abrir uma rua aqui, você vai sair dali, eu vou tirar você, vou pôr outro. Aqui não é assim, né? Graças a Deus. Então, eu acho que a gente tem que tentar amadurecer a discussão, assim. Chegando no finzinho aqui da nossa conversa. A conversa é muito boa. Mas daí chegar também numa coisa recente, que em 2022 vocês criaram a Galeria Ideias Arvos. É um espaço dedicado a exposições de arte, palestras e rodas de discussão. Até também tive o prazer de participar lá, porque participo da Super Bacana Mais, que organizou as conversas com o Agnaldo Farias, o Gustavo Trabo, Mariana Schmidt, o Lucas Simões. E o que motivou a abertura da galeria e como que tem sido o trabalho com ela até agora? Bom, eu sempre quis fazer isso, mas acho que eu não tinha uma escala para fazer. Né? E a minha primeira ideia não era nem só mostrar os apartamentos decorados, as maquetes, mas era também todos os protótipos que a gente faz quando a gente está construindo um prédio, que as pessoas imaginam que a gente não faz isso. Então a gente faz os protótipos, como é que vai ser a varanda, as janelas, processo, né? O processo. Eu acho que isso era muito legal. Eu sempre queria que a pessoa entrasse como se fosse numa fábrica e ela pudesse ver, então, os pisos que a gente está estudando, como que vai ser. A gente não fez tudo isso na galeria, mas como a empresa cresceu muito, a gente conseguiu alugar um grande terreno que estava totalmente deteriorado, num monte de casa, oficina mecânica e tal, num ótimo lugar da cidade para o nosso público-alvo. E a gente demoliu tudo e fizemos então a galeria lá, que é um espaço, como você falou, de vendas, principalmente. Assim, ele é uma ferramenta de vendas da Ideias Arvos, mas que também é outras coisas. Exatamente, também serve para outra coisa. Então a experiência do cliente para entrar lá é muito mais legal. Né? O cara entra, primeiro que quando você entra é público, você não precisa se identificar, você não precisa preencher uma ficha, você pode entrar, vai ver os apartamentos, volta, toma um café, tem um café lá dentro, ninguém vai te abordar e pedir seu telefone. Se você quiser, daí tem uma equipe lá para te atender. Então acho que a gente conseguiu fazer um negócio que tem uma experiência legal e comparar as coisas, que eu acho muito legal. Você entrar um prédio, não, esse é do Isaiah Wife, mas tem o do Márcio Coca, tem da Mariana, então você entender que assim, prédios com preços muito diferentes, eles têm todos uma boa arquitetura, né? Eles têm ventilação, têm iluminação, então você entende ali como é que funciona um monte de apartamento da Ideias Arvos, como a gente pensa, né? Uns pode ser melhor de um jeito, do outro, mas a gente quis que o cliente tivesse essa experiência de entender melhor a empresa. Então foi um espaço muito legal. Ele não vai ser perene, ele não vai ficar lá para sempre, porque eu não acredito nessas coisas perenes assim, a gente tem que mudar. Eu acho que vai ser um prédio da Ideias Arvos? Não, lá não pode nem fazer prédio. Não pode nem fazer prédio. Não, o importante é a experiência que vocês fizeram, né? O negócio. Pode até ser em outro lugar, ou de outra maneira, né? Pode ser de outra maneira. Eu acho que a gente não deve se apegar muito a esse negócio de assim, uma coisa que deu certo
que você tenha que necessariamente continuar com ela, entendeu? Às vezes você tem que matar aquilo também, para fazer outra coisa. Vocês já tiveram uma galeria num prédio que tinha na Vila Madalena. Vila Madalena, né? Que era um prédio que era a rua era descida. Exatamente. Começou lá já tinha uma coisa parecida com isso. A gente fez daí, lá era um pequeno, só cabiam as nossas maquetes, mas daí a gente fez sim, era uma novidade na época, a gente pôs todas as nossas maquetes lá. E recebíamos as pessoas lá e também estudantes, então eles iam para ver os projetos e tal, era aberto também, se quisesse, que eu tenho horror daquela sensação de entrar num plantão e o corretor já gruda, cola em você, nem loja, aquele terninho xadrez gruda e... né? Então gruda e puta, é chato, então você quer olhar e a gente tá bem contente assim com o espaço lá e espero que não sei como é que vai ser o futuro, se a gente vai fazer isso em outro lugar. Mas foi uma coisa legal que a gente fez, eu gostei bastante. Não, e está apresentando gente também, novos arquitetos que estão fazendo os primeiros prédios, né? O Gustavo está fazendo o primeiro prédio com vocês, a Mariana, agora o Estúdio Módulo com o Marcos Módulo. E prédios muito legais. E a gente, assim, nossa... Não é um propósito nosso, isso eu acho que é uma coisa bem importante, porque você me perguntou como é que a gente escolhe os arquitetos, né? Isso é uma coisa bacana também de contar assim, legal, você quer construir para as áreas, você quer se projetar. Nós, seria um negócio, vamos dizer, desonesto até eu falar assim, que a gente, um dos propósitos da Ideias Árvores é descobrir novos arquitetos, não é a nossa missão. Sim, claro. Eles vão ser descobertos pela crítica de arquitetura, até porque a gente não é crítico de arquitetura. Concursos, isso sim. A gente olha os concursos, a gente olha as revistas especializadas, que tem 3, 4 muito legais. E os próprios arquitetos assim falam de novos arquitetos. Assim. Isso eu acho uma coisa legal da profissão de vocês, que não é aquela coisa que tem aquela reserva de mercado. É assim que a gente vê os arquitetos e a empresa amadureceu e nós precisamos de arquitetos que tenham um pouco de maturidade já também. A gente não é que lá atrás para nós nós também imaturos a gente topava fazer um projeto com um arquiteto que não tivesse ainda, nunca tinha feito um prédio, tinha feito nem o prédio, mas às vezes não tinha feito nem mal uma casa. Prédio a gente até encara, mas tivesse muito no começo da carreira. Para nós isso hoje não é possível. A gente está dentro de um controle de qualidade, de tudo que não dá, mesmo tendo uma estrutura de engenheiros lá dentro muito grande. Então eu acho que essas pessoas que a gente convidou para virem fazer projetos para nós, elas vieram através de mini concursos que a gente fez. Daí vocês promovem concursos fechados. A gente fez mini concursos com 3 escritórios, a gente pagou todos, independente de quem ganha, todo mundo é pago. Mas uma coisa que eu estabeleci assim, e todo mundo concordou antes de fazer o projeto para nós, é que qualquer ideia que tivesse ali, ela poderia ser compartilhada por todos. Então, porque isso é uma coisa que eu acredito muito, sabe? De você compartilhar ideias e aumentar o seu conhecimento. Então, um ganhou, mas pode ter tido uma boa ideia em outros 2 projetos. Espécie do que aconteceu na Galeria Metrópole aqui em São Paulo. Na Galeria Metrópole foi um concurso, ganha empatado Salvador Cândia e Giancarlo Gasperini. E daí os 2 fazem juntos. Então, porque tinha ideias boas nos 2 ali. Mas isso você fala mesmo com um concurso de 10, que essas ideias, como é pequeno também, né? São 3 arquitetos por concurso. Sim. Acaba sendo um coletivo ali aberto de ideias também, né? Depois, eu acho que é impossível dar empate numa coisa. É possível. É possível, são coisas tão diferentes. No meu caso, né? Nunca deu empate nenhum, mas foram ótimos projetos, a gente gostou, mas a gente... E é legal vocês fazerem esses mini concursos, né? Porque é legal. De uma maneira ou de outra, vocês vão... Mesmo que você tenha falado que vocês não despontam novos arquitetos, mas isso, sem dúvida, ajuda a botar a luz, botar o holofote em cima de alguns arquitetos que estão ainda no início da carreira. É que hoje, realmente, hoje não é mais o nosso papel fazer isso, sabe? A gente já tem uma quantidade de coisa e um amadurecimento, não é mais o nosso... Ele foi lá atrás, né? Porque nós todos estamos começando. Hoje não é... Então eu não seria demagogo ficar falando uma coisa dessa, sabe? Sim. Eu acho que o arquiteto tem que participar de concurso, isso eu acho que é importante. Para nós isso é uma coisa fundamental, porque não adianta ter uma boa ideia do além, ela tem que vir através de uma reflexão. E eu acho que o concurso te obriga a refletir, a discutir as coisas. Não interessa se o prédio ficou mais bonito ou mais feio, mas se discutiu ali. E isso que a gente dá valor, sabe? Então
Se o arquiteto não tiver feito nenhum prédio, não tem problema, mas ele tem que ter feito concursos e não adianta ficar mostrando estudo de render para nós aí do mercado imobiliário, para nós mesmo, não tem nenhum peso nisso. Não é o foco. Bom, a gente não sabe como te agradecer. Essa conversa foi muito legal, acho que ela foi muito esclarecedora. Bom, foi bom ouvir as tuas opiniões, né? A maneira como nesse tempo todo da Ideias Árvores, de 2004, até vai fazer quase 20 anos. Vai fazer 20 anos. Isso essa trajetória que vocês, de uma maneira, vocês mudaram um pouco a cara dos prédios do mercado imobiliário. Mudaram, porque era muito simples, o neoclássico, o prédio Bagim, como a gente falou no começo, era o que acontecia. Acontece ainda, infelizmente. Mas vocês mostraram que poderia ser uma outra coisa, com rentabilidade, com compradores e valorizando a arquitetura. Eu acho que isso é o mais importante. Legal. Super obrigado pela conversa, foi muito bom, obrigado, viu? Eu adorei também. Eu adoro essas conversas, então para mim estou sempre disponível. A gente chama de novo. É um prazer, Obrigado, viu? Legal. Equipe Betoneira. Apresentação: Marcelo Barbosa e André Scarpa. Roteiro e direção: Lívia Piccolo. Filmagem e fotografia: Kiko Médici. Captação de áudio, edição e finalização: José Barrichello. Identidade visual: Flora Canal. Redes sociais: Ana Mello. Trilha sonora de abertura e final: Mário Capri.